Muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui, como sempre, gente. Eu estou sempre muito feliz de estar aqui com vocês, da nossa sala aqui para a sua sala de casa. Não sei onde você está. Se você estiver na sua casa, pega o seu café. Vamos tomar um café juntos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre assuntos muito importantes, sobre nossas vivências e tudo mais. Antes, eu quero mostrar o look do dia, o look que a Fases da Lua me veste. Eu fiz um vídeo para vocês, como sempre, e eu quero que vocês deem uma olhada aí no look da Fases da Lua. A Edna da Fases da Lua, ela é embaixadora da marca Química. E hoje eu estou vestindo a marca Química, um conjunto maravilhoso da Química. E que esse conjunto e outros conjuntos, outras peças maravilhosas, tantos acessórios que eu estou mostrando para vocês, você encontra na Boutique Fases da Lua, ali na João Patrocínio de Araújo 297 no Paraty. E você já pode seguir a boutique no @boutique Fases da Lua, para ter acesso a esse e outros conjuntos maravilhosos também, viu? Muito obrigada, meninas, por estarem sempre aqui comigo. Gente, hoje o bate-papo sou eu e você, você e eu. Estamos aqui numa sessão de terapia, pode ser? Brincadeira, a gente vai bater um papo e continuar falando sobre fibromialgia, que é fevereiro, a gente está terminando fevereiro, e fevereiro é o mês de conscientização, tanto da fibromialgia, quanto do lúpus, do Alzheimer também. Vocês sabem que eu tenho lúpus, já falei bastante do lúpus aqui, e eu quis trazer a fibromialgia para vocês entenderem um pouco sobre ela. Eu preparei um vídeo super interessante da Sociedade Brasileira de Reumatologia para passar para vocês. Vou pedir para o pessoal colocar o vídeo agora, para vocês entenderem um pouco sobre fibromialgia. Vamos assistir o vídeo, gente? Esperar o pessoal colocar para vocês. Você já ouviu falar de fibromialgia? Para ajudar a explicar esta síndrome tão complexa de diagnosticar, vamos contar a história da Carla. Carla está com 32 anos e até há algumas semanas levava uma vida normal. Foi quando começou a ter noites mal dormidas e a acordar muito cansada. Todas as manhãs se sentia exausta, com muita fadiga. Esse quadro continuou se estendendo até que dores generalizadas por todo o corpo começaram a aparecer e se intensificar. Sem entender o motivo das dores, Carla visitou diferentes médicos, achando que pudessem ser problemas musculares ou ósseos. Por não apresentar nenhuma lesão, nem alteração nos exames, os especialistas lhe recomendaram anti-inflamatórios e corticoide para amenizar o desconforto. Mas isso não foi o suficiente. Carla estava ficando cada vez mais estressada e triste com essa situação. Além de não encontrar um diagnóstico, as pessoas já não acreditavam que suas dores eram tão intensas quanto ela se queixava. Foi quando uma amiga a indicou um reumatologista. Após um detalhado diagnóstico clínico, levando em conta o histórico médico de Carla, os pontos afetados e o tempo em que ela já estava sentindo as dores, o reumatologista chegou à conclusão: fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome que provoca dores por todo o corpo durante longos períodos, com foco nas articulações, músculos e tendões, além de fadiga, distúrbios do sono, dores de cabeça, depressão e ansiedade. Em cada 10 pacientes com a síndrome, 7 a 9 são mulheres, com idades entre 30 e 60 anos. As causas associadas à doença são problemas emocionais, histórico familiar, infecções por vírus, doenças autoimunes, distúrbio do sono e sedentarismo. O tratamento para a fibromialgia envolve uma série de recomendações, como a prática de exercícios físicos. Por ser uma síndrome ligada a questões emocionais e se desenvolver muitas vezes a partir do acúmulo de estresse ou traumas, a terapia cognitiva comportamental também é uma das indicações. Além disso, medicamentos específicos também compõem o tratamento. Após alguns meses do início do tratamento, Carla retomou sua qualidade de vida e continua seguindo à risca as orientações do seu reumatologista. Caso você tenha sintomas parecidos ou conheça alguém que esteja passando por esta situação, acesse www.reumatologia.org.br e encontre um médico reumatologista titulado. Fala um pouco sobre o que é a fibromialgia.
Quais são os sinais, quais são os sintomas, como que a gente diagnostica, quem é responsável pelo diagnóstico. A fibromialgia, ela é um conjunto de sintomas. Então, por exemplo, a pessoa ela está sentindo muitas dores no corpo, dores musculares, cansaço, fadiga, faz vários exames, não tem nenhum achado em laboratório sobre a causa dessas dores. E aí, numa investigação clínica extremamente importante, extremamente técnica, através de um reumatologista, é detectada a fibromialgia, que é esse conjunto é uma síndrome, né? Síndrome, gente, é um conjunto de sinais e sintomas. Nós temos uma diferença, eu acho que é até legal trazer para você essa diferença. Síndrome, doença e transtorno. Eu já falei aqui um pouco sobre isso para vocês, mas é importante você saber. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. A síndrome, ela não tem uma causa específica e um tratamento curativo específico. Então, ela é a fibromialgia, síndrome de burnout, outras síndromes, a gente trata dessa forma. Doença, ela tem uma causa específica e um tratamento específico. Por exemplo, doença cardíaca, doença pulmonar, ela tem uma causa específica e um tratamento específico. E o transtorno, ele não tem uma, quando a gente fala sobre transtorno mental, por exemplo, não tem uma causa específica, mas tem um curso que a gente consegue trabalhar. Então, tem algumas diferenças aí, é importante você ficar atento sobre isso. A fibromialgia, ela é uma doença, ela é uma dor, aliás, real, mesmo quando não mostram nos exames. Isso é super importante você saber. Por quê? Porque a dor invisível, ela é extremamente complicada da gente compartilhar, não é verdade? É muito difícil quando a gente não tem um achado laboratorial ou um achado num exame de imagem. Eu tive muita dificuldade, gente, quando eu tive recidiva do lúpus. O que é recidiva? Quando o lúpus estava estabilizado e aí ele voltou ativa por um determinado período da minha vida. É muito difícil, por quê? Porque a gente não tem uma causa ali, a gente não tem algo muito concreto, né, para poder provar, para poder expor. Então, a dor da fibromialgia é uma dor real, é uma dor no nosso sistema músculo-esquelético, é uma dor no nosso corpo, é uma dor extremamente difusa. E essa dor, ela é real. E é isso que eu quero que você entenda. Não é frescura, não é preguiça. Existe realmente algo que está acontecendo. E o que a gente precisa tomar cuidado? Cuidado com a invalidação social. Invalidação social nada mais é do que as pessoas falarem assim: levanta dessa cama, tá com dor de novo, tá sempre com dor, nem sabe direito onde que é essa dor. Isso é um tipo de invalidação social que nós, enquanto pacientes, precisamos estar atentos e nós, enquanto sociedade, também precisamos estar atentos nesse tipo de invalidação, porque isso não ajuda. Isso só atrapalha o paciente que tem a fibromialgia. A gente precisa tomar cuidado com a culpa do não dar conta, porque antes, muitas vezes, da fibromialgia do diagnóstico, a pessoa ela tinha uma vida extremamente ativa. Depois da fibromialgia, a pessoa ela tem, muitas vezes, alguns picos de muita dor, de muito cansaço, e que ela não consegue, às vezes, alguns resultados em alguns momentos. É uma pessoa funcional? É uma pessoa funcional. Depois tem umas perguntinhas que fizeram para mim que eu vou responder aqui para vocês, tá? É uma pessoa funcional? Sim. Mas existem alguns momentos que as dores estão um pouco mais agudizadas, mais fortes. Então, a gente precisa se respeitar e tomar cuidado com essa culpabilização. Outro cuidado também é com o impacto na identidade. Meu Deus, antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Antes eu tinha valor, hoje eu não tenho mais. Cuidado. Nós somos psicodinâmicos, nós mudamos, né? Nós temos os nossos momentos. E o nosso valor, enquanto pessoa, transcende as fases da nossa vida. Então, muito cuidado com a distorção da sua identidade, de quem você é. Porque nós podemos nos transformar em todas as fases da nossa vida, gente.
Nós podemos ser quem nós quisermos ser em todas as fases da nossa vida. Então, cuidado, muito cuidado com essa questão da identidade também. O estresse crônico, isso é super interessante que eu quero trazer para você. O estresse crônico, ele pode aumentar a sensibilização. Por quê? A questão é o hiperfoco ou hiperreatividade da dor. O sistema nervoso, ele fica hiperreativo e amplifica a dor. Um dos tratamentos é o mindfulness, que é a atenção plena no momento presente. É a gente olhar para o nosso momento, é a gente focar em outras coisas, em outras situações. Por quê? Porque é a percepção da dor que ela fica muito agudizada. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de um rapaz, que eu não vou saber o nome dele, enfim, mas era um rapaz que ele estava sem os braços, ele tem uma anomalia e tal, e ele sente muitas dores. E ele deu uma entrevista num determinado programa de televisão e ele fez uma escala de dor de 0 a 10, que a gente faz no hospital geralmente, né? E a dor dele era 8. E aí o apresentador perguntou para ele assim: você não tá com cara de dor? Ah, não, você não tá com dor. Ele falou: minha dor hoje está 8. Ele sente a dor, mas onde ele consegue colocar o foco da atenção dele. Gente, isso é extremamente difícil. Isso é um treino de atenção plena, mas é uma das formas da gente manejar a dor, tá? Relação entre as emoções e a dor. A dor, ela é uma experiência biopsicossocial. A dor não é só física, entenda isso. A dor é uma experiência biopsicossocial. Então, muitas vezes, a minha relação emocional com a dor, ela pode agudizar a dor. Eu posso sentir muito mais. Principalmente, gente, se eu estiver mais frágil emocionalmente. Sabe quando a gente está mais sensível? Geralmente mulher, quando a gente está na TPM, a gente está mais sensível, né? Então, às vezes a gente sente mais as coisas de alguma forma, não é? A gente acaba sentindo mais uma dor, sentindo mais uma saudade, porque naquele determinado momento a gente está mais vulnerável emocionalmente. E isso acontece com a fibromialgia. Se você tem fibromialgia, presta atenção. Se você não está bem emocionalmente, a sua dor vai ser aumentada. Mas não é a dor aumentada, é a percepção da dor aumentada. Por isso que a fibromialgia é biopsicossocial e tem vários fatores, né, de causa. E um dos fatores de causa da fibromialgia são fatores psicológicos e emocionais. Da fibromialgia, de outras doenças autoimunes, inclusive do lúpus, gente. A gente precisa olhar para isso. Eu percebo na minha realidade, se eu estiver um pouco mais frágil em algum momento emocionalmente, eu começo a ter sintomas do lúpus um pouco mais agudizados. Então a gente precisa olhar para isso. As emoções reprimidas, elas também aumentam a tensão muscular. Isso é muito claro. Não sei se você já teve a experiência de você ficar angustiado ou ansioso e começa a tensionar. Você tensiona todos os seus músculos, você acaba desenvolvendo bruxismo, então você fica mais tenso. O que acontece? Ficou ansioso, ficou tenso emocionalmente, tensiona o corpo. Tensionou o corpo, agudiza a dor. Entendem? Por isso que a gente tem que, o que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental? Vamos voltar ao nexo causal. Vamos voltar à causa dos problemas. Então, muitas vezes, o estresse crônico e o que os especialistas, os reumatologistas dizem, ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, podem agudizar os sintomas da fibromialgia. Por isso que é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde mental. E a hipervigilância corporal aumenta a percepção dolorosa. O que é hipervigilância? Ai, será que eu tô com dor? Ai, meu Deus. Será que eu tô sentindo isso? Ai, parece que eu tô sentindo... Sabe quando você fica hipervigilante? Prestando muita atenção? O que a gente trabalha na terapia? Amplia a sua atenção. É até cômico o que eu vou dizer para você, mas a minha mãe, quando a gente era pequeno, a gente tinha mania de pedir para a diretora da escola ligar para minha mãe, falar que a gente estava com dor de cabeça para ir embora porque a gente queria dormir. Então, se você nunca fez isso, saiba que a gente fez e eu acho que você já fez também. Então, ai, professora, diretora, liga para minha mãe que eu tô com dor de cabeça, que nanana. E aí, em um determinado momento, minha mãe pegou
esse lance nosso. E aí um dia ela virou para a diretora e disse assim, fala para ela dar um pisão no pé. Fala para ela dar um pisão no pé que a dor de cabeça passa. Senão, se ela vier para casa por conta de dor de cabeça, ela vai apanhar. Aí eu achei melhor não ir, né, gente? Vamos ficar na escola mesmo. Mas o que minha mãe quis dizer? Que errar, claro que eu não estava com dor de cabeça, né? Estava querendo só ir embora dormir. Mas, muda o foco. Muda o foco. A ideia, gente, não é simplesmente mudar o foco. É prestar atenção, reconhecer a dor, porém ampliar a sua atenção em outros lugares. Lembra quando a gente fala sobre pensamentos muito reducionistas, pensamentos que a gente não vê solução, só vê um ponto de solução e muitas vezes a solução para os nossos problemas é uma solução ruim. Quando a gente pensa assim, qual que é a orientação terapêutica? Amplie o pensamento. Se você tem uma solução para o seu problema, vamos trabalhar mais 4 soluções. Vamos trabalhar as hipóteses. Isso é ampliar. E na fibromialgia é a mesma coisa. Você está sentindo dor? Não fique hipervigilante nessa dor. Amplie. Vamos fazer outras coisas. Vamos pensar em outras coisas apesar desta dor. Isso é super importante. A terapia cognitivo-comportamental faz esse trabalho da descatastrofização. Está uma catástrofe essa dor, vamos descatastrofizar. Calma, respira, vamos pensar em hipóteses, né? Trabalha as nossas crenças de incapacidade, porque diante de uma situação com muita dor, com muita limitação, a pessoa pode ter essa representação de incapacidade e também trabalha o desenvolvimento da autonomia do indivíduo. Ai, olha, não vou dar conta de nada, não vou mais levantar da cama, não quero fazer nada, porque isso acontece de fato. A gente vai tentando trabalhar ativação comportamental para ter autonomia. Talvez você não vai conseguir correr a maratona. Né? Porque você está com dor, mas talvez você consiga ir no mercado, talvez você consiga levantar da cama e passar um cafezinho gostoso. Então, algumas coisas assim que a gente consegue trabalhar enquanto terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem indicada para trabalhar com as pessoas com doenças autoimunes e dores crônicas, né? Validar a dor e não minimizar a dor. Dê valor. Dê valor não é ficar, gente, eu estou com dor. Não. Entenda que você está com dor. Perceba a sua dor. Respire, igual a Laísa falou no programa anterior. Respira, sabe? Se dê um tempo, se respeite nessa dor. Aí, olha, eu não estou com dor. Vamos fazer de conta que eu não estou com dor? Vamos fazer de conta que está tudo bem? Não faça de conta. Tem momentos, gente, que nós estamos 100%. Tem momentos que nós estamos 80%, tem momentos que a gente está 20%. E isso é todo mundo, viu? Não é só quem tem fibromialgia, lúpus, doenças autoimunes e tudo mais. Pessoas que não têm doença nenhuma diagnosticada, também tem dia que está 100%, tem dia que está 20%. A gente só precisa respeitar o nosso momento. E um terceiro ponto extremamente importante que eu quero trazer para você, antes de responder as perguntas que algumas pessoas me fizeram, compartilhe o seu sofrimento. Com quem? A questão é, gente, não é não compartilhar, é com quem você compartilha, tá bom? Vou dar uma dica de um livro para você. É A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Ela fala sobre vulnerabilidade. E ela diz que ela é uma assistente social que fez várias pesquisas sobre isso. E ela diz que toda relação humana verdadeira e genuína é uma relação onde a gente consegue abrir as nossas vulnerabilidades. Quais são nossas vulnerabilidades? Nossas fraquezas, muitas vezes, nossas fragilidades, a nossa verdade, sabe? E muitas vezes a gente tem dificuldade de abrir porque as pessoas não cuidam muito bem das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades. Mas não é todo mundo, gente. Nós precisamos saber para quem que a gente abre. Com quem que você desabafa? Quem são as pessoas que você chama para tomar um café para falar dos seus problemas? São pessoas confiáveis? E você é uma pessoa confiável para as pessoas falarem dos seus problemas? Nós precisamos compartilhar. O compartilhamento, quando você compartilha, quando você fala, você se organiza. Você consegue ter um suporte, um apoio do outro. Então,
uma tarefa terapêutica? Posso te dar uma tarefa terapêutica? Olha aí na sua lista de contatos e veja aí pelo menos 2 pessoas que você pode compartilhar. Ana, não tenho ninguém. Tá tudo bem, a gente vai fazer essas pessoas. Olha para sua lista de contatos e vê 2 pessoas mais próximas para você ir se aproximando, regando essa relação e que elas possam ser seus apoios e você ser apoio delas. Porque a gente precisa de pessoas. De 50 amigos, a gente precisa de 2, 3 verdadeiros que vai lá trocar o pneu do seu carro 3 horas da manhã, sabe? A gente precisa dessas pessoas para compartilhar. A dor compartilhada, ela pesa menos. Porque você compartilha, você pensa em outras coisas, a pessoa está do seu lado, te ajuda na sua autonomia. E cuidar da saúde mental é parte do tratamento. Para a fibromialgia, a gente entende, né? Para todas as doenças autoimunes, a tríade da saúde mental. Dormir bem, comer bem, fazer atividade física. Nós também pensamos nas relações interpessoais que são extremamente importantes, o nosso apoio, e nós pensamos também no cuidado com a nossa saúde mental. Porque quando nós estamos mais frágeis, estressados e sobrecarregados, a nossa percepção de dor fica muito maior. Não se deixe levar por um mundo onde a produtividade fala mais alto. Se deixe levar por um mundo onde a qualidade de vida fala mais alto. Então nós falamos desses 3 pontos, né, gente? Nós falamos sobre a dor invisível e o sofrimento emocional. Nós falamos da relação entre as emoções e a dor. E nós falamos sobre o compartilhamento do sofrimento e das dores. Quero trazer para vocês 3 perguntas que já me fizeram sobre esse tema da fibromialgia. Eu vou pedir para os meninos colocarem aí na tela a primeira pergunta que me fizeram e que talvez seja uma pergunta sua, uma dúvida sua sobre a fibromialgia, tá? A primeira pergunta é: quem tem fibromialgia pode trabalhar normalmente? E aí? Quem tem fibromialgia pode, gente, trabalhar normalmente? O que você acha? Pode, gente. Claro que pode. Primeiro lugar, né? O que é trabalhar normalmente? O que é trabalhar normalmente para mim? O que é trabalhar normalmente para você? O que é produtividade para mim? O que é produtividade para você? Isso é subjetivo, certo? O trabalho tem muito a ver também com o nosso senso de valores. Tem gente que o trabalho é um pilar de valor, precisa trabalhar 25 horas por dia e precisa ter terapia, né? Tem gente que não. Então, sim, o trabalho normal, claro, tem dias que a pessoa vai estar 100%, tem dias que a pessoa vai estar 80% e 20%. Então, a gente precisa só respeitar esses momentos. Entender que vestir a camisa do seu trabalho não é você fazer tudo para todo mundo. De maneira alguma. Tire isso da sua cabeça. Já já a gente vai falar sobre a NR1 aí. Maio está chegando, né? Vai precisar da implantação da NR1 nas empresas, né? Você empresário, fica a dica para você. Não é vestir a camisa não é você fazer tudo para todo mundo. Vestir a camisa da empresa é mindfulness. É fazer o que precisa ser feito naquele momento. É você ter a sua atenção concentrada naquele momento. Ai, fulano, você consegue entregar o resultado em 5 semanas? Não, consigo entregar em 7 semanas. Ah, não, mas eu tenho que ser entregue em 5 semanas. Olha, em 5 semanas eu não consigo. Se você quiser fazer em 7. Isso é vestir a camisa da empresa, por quê? Você está sendo verdadeiro, você está sendo real, você está mostrando de fato aquilo que você vai entregar. Então, sim, pode trabalhar normalmente, tá? Escolha o seu trabalho no sentido de trabalhos que tem a ver com seus valores. É difícil hoje? É. Muitas vezes a gente vai trabalhar no que aparecer? Sim. Mas sempre procure se identificar, estude para isso, sabe? Sempre vá se aperfeiçoando nesse sentido, tá bom? Como que a gente escolhe isso, gente? Até te dando um spoiler. Pensa naquelas habilidades que você tem inatas. Sabe, habilidades que você tem, facilidades que você tem. Dentro daquelas facilidades que você tem, que vem com você, com a sua personalidade, você também vai olhar o que você gosta de fazer. E aí você procura algo que se assemelha nesse sentido, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, meninos?
A próxima pergunta é: fibromialgia tem cura? Uau! Por que, gente, que a gente sempre tem que falar em cura? Por quê? Por que tem que ter cura? Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente não fala de cura, a gente fala de lidar. Quando a gente fala de depressão, de ansiedade, muitas vezes de pânico, muitas vezes de outros transtornos, a gente fala sobre lidar. É claro que existem alguns transtornos que eles advêm de uma situação que você está vivendo. Deixa eu te dar um exemplo aqui sem errar. Vamos tentar não errar, tá? Mas, por exemplo, se você desenvolver um quadro de depressão após um luto extremamente importante, pode ser que, trabalhando o luto, você saia desse quadro de depressão. Pode ser, tá? Não vai me cancelar, hein? Pode ser, tá? Então, assim, existem algumas situações que elas advêm de algumas rotinas e umas vivências nossas, sim. Porém, algumas não, né? São respostas que a gente tem. Quando a gente fala de doença autoimune, a gente não fala de cura, né? Eu não estou excluindo aqui, mas também não estou te dando a certeza de cura, entende? Nós não somos detentores de todo conhecimento, tá bom? Mas a gente fala do lidar, do conhecer os sintomas, do conhecer os starts. O que start vai dar um start para eu ter aquele sintoma? Eu, particularmente, quando eu trabalho muito, ou quando eu fico sem dormir, ou quando eu me desgasto demais em alguma coisa, de coisas que eu gosto de fazer, e eu fico muito cansada, eu tenho sintomas do lúpus. Eu começo a sentir dor na pele e tudo mais. Mas eu percebo que é quando eu estou trabalhando demais, quando eu fico com poucas noites de sono, quando eu como mal. Então eu tenho esses sintomas. Se eu já sei que eu tenho sintomas assim, diante desses starts, eu vou lidar com os starts, correto? Então, desvincule cura, tá? Eu quero que você vincule ao conhecer. Conheça o diagnóstico, entenda os sintomas, contextualize os sintomas. Cara, eu tô sentindo dor hoje. Por que será? O que aconteceu de diferente na minha rotina? Né? E aí a gente vai trabalhando com o manejo, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, meninos, que é a próxima pergunta. Não consigo provar para os outros a minha dor, né? O que eu faço para acreditarem na minha dor? Lembra que a gente falou no início do programa que é subjetivo, né? Que muitas vezes a gente precisa trabalhar, ter cuidado com a invalidação social, porque a gente não consegue medir dor, né, gente? Medir dor, não conseguimos. Quanto que está doendo? Está doendo em mim, não é verdade? A gente não consegue provar isso. E muitas vezes as coisas subjetivas, elas vão para um campo de invalidação social, familiar, inclusive, e por uma rotulação de frescura. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Primeira pergunta que eu quero fazer para você que fez essa pergunta para mim. Por que você tem que provar para os outros a sua dor? Primeira coisa, por quê? Ah, Ana, porque os outros estão falando que é frescura. E por que você está preocupado com o que os outros estão pensando sobre você? Porque a gente não consegue, gente. É uma questão nossa. Precisa estar claro para você e não para o outro. Muitas coisas na nossa vida precisam estar claras para a gente e não para o outro. Muitos sonhos que a gente tem e que as pessoas falam que absurdo, você está sonhando muito alto, tem que estar claro para mim e para você e não para outra pessoa. Então, se você conhece a sua dor, você mensura a sua dor, você conhece os seus limites, sabe como manejar, pronto. Você não precisa provar nada para ninguém. Se o outro acha que é frescura, isso é mais do outro do que seu. Então, pensa sobre isso. Pensa sobre isso, avalie, reflita o porquê que você precisa que o outro saiba o tanto que você está sofrendo. O porquê que você precisa que o outro saiba a sua dor. O porquê que você precisa que o outro saiba que não é frescura. Muitas vezes, gente, a gente se preocupa muito com o que os outros pensam sobre nós. E a gente se preocupa mesmo, tá bom? Eu me preocupo, você se preocupa. É natural. A gente só precisa trabalhar isso. Porque muitas vezes, aquilo que a gente acha que o outro pensa sobre a gente, é a gente que está pensando sobre a gente, tá? Isso é uma leitura mental, uma distorção cognitiva. Então, a gente precisa trabalhar esses conteúdos. Você precisa saber.
Você precisa se empoderar, você precisa se conhecer. Eu espero que tenha feito sentido para você esse bate-papo nosso. De vez em quando, gente, de vez em quando, a gente vai ter esses momentos aqui nossos. Eu e você trazendo conteúdos assim, fazendo assim uma breve psicoterapia, trazendo esses conteúdos para você, para que você também se sinta acolhido nas suas questões, nas suas dores. E eu digo para você também que se você tiver alguma questão, alguma sugestão para o programa, você pode mandar aqui para a gente para o @TV Canal 4 Marília ou @psicóloga Ana Gláucia Lima, com licença, gente. Para você ser contemplado na sua questão também, tá? Espero que tenha feito bastante sentido para você. Se olhe, se cuide, se ame, se respeite, se valide. Não espere só a validação do outro. Trabalhe a autovalidação, trabalhe o autoconceito e o autorrespeito. E eu espero que você fique bem, tenha momentos bons, consiga lidar com as suas questões, porque o que a gente mais preza aqui no programa Vivências é bem-estar e qualidade de vida, independente do cenário e do contexto. Fica bem, a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Um beijo para você.